para ir até lá. E Jesus chegou lá, pressionado pela situação, quem sabe um pouco precisando de apoio. Naquele momento, ele sabia que estava cada vez mais se aproximando do momento dele morrer na cruz. E quando ele chegou na casa do Lázaro, ele sentou-se na mesa. A mesa não é semelhante à mesa que nós temos hoje, naquela época. Era uma mesa muito baixinha, que as pessoas não precisavam ter cadeira para sentar. Sentavam no chão, sobre as pernas, com os pés para trás. Era a forma comum de se sentar, das pessoas se assentarem à mesa. E eles se assentaram, Jesus se assentou no chão, todo mundo se assentou, o povo todo foi para lá, a casa ficou cheia. E quando Jesus se assentou no chão, para comer junto com a família do Lázaro, Maria veio por trás. O pé dele estava para trás, os pés ele sentado sobre as pernas. E ela veio, pegou um vidro de perfume que ela tinha, que era mais ou menos 320 gramas, que custava caro. Eu não sei quanto tempo ela demorou para poder comprar aquilo ali. Você sabe quanto custava mais ou menos no dinheiro de hoje, o vidro de perfume? R$4.560. 300 denários, 10 meses de trabalho de um trabalhador, de 10 meses de salário. Eu não sei como ela fez para comprar aquilo, deve ter sido um sonho que ela realizou, um sacrifício que ela deve ter feito para poder comprar aquele nardo puro, importado, de um preço realmente altíssimo. E ela estava ali e viu Jesus sentado. Ela não sabia uma maneira de poder expressar o sentimento dela, o valor que ela dava para Jesus. Ela não sabia a maneira de poder dizer: olha, Senhor, Tu és importante para mim, Tu és importante na minha vida. E ela pensou o que é que eu vou fazer, e de repente ela imaginou que aquilo era muito valioso para ela, que aquele nardo, ela fez um sacrifício tremendo para poder comprar. Custou R$4.500, 300 denários, foi uma grana pesada, mas ela conseguiu. E ela pensou: bem, eu vou pegar esse vidro de perfume que eu tenho e vou jogar em Jesus completamente, vou molhar os seus pés, para que ele entenda, para que ele compreenda que eu o amo, que ele é importante na minha vida, que ele realmente é Senhor, Salvador, e eu reconheço realmente como isso. E essa é a forma então que eu encontro para valorizá-lo, para que ele se sinta apoiado, para que ele se sinta importante. Por quê? Porque sempre as pessoas pediam alguma coisa para Jesus. Sempre as pessoas pediam milagres, pediam soluções de problemas, e ela não queria pedir nada. Ela queria dar, reconhecer e valorizá-lo, para que ele entendesse que ele, Jesus, como Senhor e Salvador, era importante para ela. Diga glória a Deus. O que ela fez? Pegou o vidro e quebrou e jogou e melou os pés de Jesus. E depois que ela molhou os pés com aquele vidro, com aquele perfume caríssimo, a Bíblia diz que ela pegou os cabelos dela e começou a enxugar os pés de Jesus. Começou a enxugar. Jesus ficou parado. O pessoal começou a reprovar. Mas olha, para que isso? Não é assim que as pessoas costumam falar? Não sei para que esse desperdício. Não sei para que pegar um perfume caro desse para jogar, para quebrar e jogar em Jesus. Não sei qual a necessidade de fazer isso. Às vezes nós temos essas coisas. Nós começamos então a achar que o mais importante é fazer aquilo que nós achamos que é importante, e às vezes, por sermos tão presos, às vezes, nessa nossa insensatez, e muitas vezes nessa nossa dificuldade de expressar a valorização e o sentimento com respeito a alguém, nós tomamos atitudes que poderiam ser tomadas e que poderiam fazer a diferença enorme na vida da pessoa. E as pessoas começaram a reprovar, e imaginaram que Jesus poderia reprovar também. Todo mundo ficou olhando aquela cena, sem entender, sem compreender, alguns, ou a maioria deles, criticando. E Judas Iscariotes resolveu falar. Quem era Judas Iscariotes? Era um homem que andava com Jesus, um homem que acompanhava Jesus, um homem que ajudava Jesus a fazer a obra do Pai.
Só que ele era desprovido de sentimento, era incapaz de valorizar alguém. Ele estava com Jesus, mas nunca valorizou Jesus. Ele estava junto com Jesus, mas nunca chegou o momento para dizer: Senhor, tu és importante, jamais. Ele estava ali e se beneficiava, estava junto de Jesus, por quê? Porque queria se dar bem. Ele se beneficiava ao fato de estar ao lado de Jesus, por quê? Porque ele era tesoureiro. Toda a oferta, toda a ajuda que as pessoas davam para Jesus, era ele que recebia, era ele que tinha a bolsa das ajudas, diz aqui o texto. E quando ele viu, ele pensou: poxa, isso aí vale muito dinheiro que quebraram em cima de Jesus. Esse perfume vale uma nota, vale uma grana preta, e essa mulher desperdiçou sobre Jesus esse perfume. Ele começou a falar: por que não se pegou isso aí, se vendeu esse perfume? E pegou o dinheiro e se deu para os pobres. Seria muito mais interessante. Parecia assim uma atitude altruísta, mas não era. Ele estava querendo isso porque se entrasse dinheiro, ele metia a mão, porque a Bíblia diz, nesse mesmo texto, que ele recolhia o dinheiro e ele tirava para ele roubava a bolsa da oferta que os apóstolos recebiam das pessoas que ajudavam Jesus no seu ministério. E ele então começou a reprovar, começou a criticar. E Jesus: deixa ela à vontade. Ela está me ungindo e quero que guarde também, porque daqui a pouco eu vou morrer, ele já sabia, para poder me ungir na minha morte. E quero dizer para vocês, eu estou aceitando o que ela está fazendo. O que ela está fazendo para mim é uma atitude de adoração, de consideração, de respeito. Ela está me dando importância, está demonstrando o valor que eu tenho para ela. E não se preocupem, os pobres sempre vocês vão ter com vocês, mas eu não, nem sempre eu vou estar com vocês. Então deixe que ela faça isso. E Jesus reprovou na hora, e todos pararam, e aquela atitude ficou registrada na Bíblia como uma atitude marcante daquela mulher para com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, por que eu estou querendo comentar isso com vocês? Porque tem muita gente que é igual o Judas. Quando chega na hora de valorizar, dá mais importância para as questões materiais. Está preocupado em não gastar. Está preocupado em não deixar de ter. E às vezes, por ter essa preocupação, por deixar o seu coração ficar dominado pela avareza, deixa de dar um presente para alguém que ele acha importante realmente, para alguém que faz a diferença na sua própria vida. Às vezes, por causa dessa avareza, a pessoa se torna incapaz de poder expressar a valorização que se dá a alguém através de um gesto simples, de poder presenteá-lo, de poder dizer: olha a importância que você tem na minha própria vida. Às vezes isso acontece até com a obra de Deus. A igreja não precisa. Não sei por que eu tenho que dar. Não sei por que eu tenho que ajudar. E às vezes as pessoas não percebem que uma simples atitude, uma simples ação pode expressar realmente o valor que você está dando a determinada realmente coisa que você deve valorizar. O valor que você está dando para a obra, o valor que você está dando para a igreja, o valor que você está dando para o irmão, o valor que você está dando para as pessoas que te cercam. Às vezes nós deixamos de fazer essas coisas. E saibam que isso é algo que na verdade determina muita coisa, porque tem pessoas que acabam perdendo o respeito, a amizade, carinho com relação às suas convivências, porque tem pessoas que não conseguem expressar aquilo que sentem, não conseguem ter nenhuma atitude de carinho muitas vezes, nem com as pessoas da sua própria casa, nem com as pessoas da sua própria família. Pessoas que são secas, que são vazias, que são incapazes de expressar o seu sentimento, que são incapazes até mesmo de valorizar pessoas que o amam de verdade, pessoas que o valorizam. Às vezes a pessoa não tem a capacidade de expressar isso numa atitude, num gesto. E às vezes a falta dessa capacidade
torna muitas vezes a vida mais difícil e os relacionamentos mais pesados.